Olá, estudantes, como vocês estão? Espero que estejam todos bem e a gente vai seguir aí na nosso Veda, né? Veda. Mas eu finjo que não vejo, vocês fingem que não veem e a gente aprende economia juntos. Faz uns 20 minutos que eu tô tentando gravar e o moço da pamonha, ele tá empenhado em vender as coisas dele. E normalmente eu me incomodaria muito, mas aí depois eu pensei, cara, hoje o vídeo é sobre o que é mercado. E o cara da pamonha vendendo, gente, complementa o vídeo de uma forma linda. É o seguinte, hoje eu quero explicar de forma simples, fácil e rápida o que é o mercado, por que a gente fala tanto de mercado, de expectativas de mercado. O mercado, ele nada mais é do que um reflexo das decisões das pessoas que vivem dentro desse mercado, desse mundo. O mercado, ele reflete o espelho, gente, é simples assim. O mercado, ele vai refletir as nossas decisões, os nossos comportamentos. E a economia, ela vai estudar exatamente isso, ela vai estudar esses comportamentos, ela vai estudar a racionalidade do homem para conseguir fazer e estimar esses modelos de mercado. O que eu queria mostrar para vocês é específico aqui no Brasil, então dar uma dica, porque eu já falei dessa coisa lá no meu Instagram, muitos de vocês não conhecem. O mercado aqui no Brasil, ele é muito especulado, talvez acertado pelo Boletim Focus. Nele, os economistas escolhidos pelo nosso Banco Central, eles vão começar a estimar, por exemplo, IPCA. Rolou também, quando eu tava falando sobre aumento de aluguel há uns meses atrás, então eu lembro que apareceu no jornal até o que tinha se falado no Boletim Focus, um pouco sobre o que afeta preço de aluguel, preço de carne, preço de alimentos, de produtos, enfim, então eu recomendo você olhar o Boletim Focus, porque muito do que acontece hoje, então no período atual da nossa economia, do nosso mercado, é uma reação do que está se prevendo para o mercado daqui a alguns meses, e o Boletim Focus tem esse objetivo aí de ajudar investidores a tomarem decisões e pessoas a tomarem decisões. Dado isso, eu acho importante você entender e relembrar que foi agora há pouco a gente falou, né, sobre equilíbrio de mercado. O mercado, ele nada mais é do que o lugar em que vão se definir preços. E se você assistiu o vídeo que eu tô falando, que acabou de sair, gente, então eu deixo aqui pra vocês assistirem, é pelo mercado que se operam essas forças de oferta e demanda, ou seja, de quantidade e preço, o preço ideal e a quantidade ideal. Numa matéria que eu tô tendo agora de teoria monetária, normalmente os economistas gostam de falar de uma feira em que as pessoas estão ofertando e querendo comprar os mesmos produtos e você vai tentar, né, encontrar o equilíbrio, porque quem tá vendendo quer vender caro, quem tá comprando quer comprar barato, então a gente vai encontrar esse equilíbrio gráfico que eu falei. Mas uma coisa bem legal que a gente fala também, para não entrar muito no difícil, digamos assim, Marshall tá por trás dessa ideia, que é um mercado, uma feira de peixe. A gente não pode estocar o peixe, então o pescador, ele acorda cedo, ele pesca uma quantidade de peixe e ele tenta vender ao longo do dia, né, essa quantidade de peixes, quanto mais cedo mais caro, quanto mais tarde mais barato, justamente porque ele sabe que ele não pode estocar esse produto, então ele quer vender tudo o mais rápido possível. Então tem vários exemplos aí que você pode encontrar de mercado dentro da economia, várias historinhas do Robinson Crusoe, enfim, tem várias coisas que você pode encontrar. Dois mercados importantes da gente falar e entrando em microeconomia. Eu falei pra vocês, o meu problema com microeconomia foi a matemática, mas a teoria, ela é linda e eu adoro. A gente começa falando de microeconomia com o mercado perfeito, então o mercado de competição perfeita. Esse mercado, recomendo super o livro Misbehaving, vou recomendar outro livro mais tarde nesse vídeo, mas começa com Misbehaving, que eu me apaixonei por esse livro. E a gente tá falando aqui nesse mercado de competição perfeita do Homo economicus, ou seja, do ser humano completamente racional. Então, o ser humano que ele quer maximizar a utilidade, o ofertante que quer maximizar lucro. Então, no mercado de competição perfeita, a gente vai ter coisas lineares, preferências homotéticas, a gente vai ter produtos homogêneos. Então, são terminhos aí que você vai com certeza ouvir falar se você fizer microeconomia. Mas, se a gente cai no mundo real, o nosso mercado, ele na realidade é um mercado de competição imperfeita. E em competição imperfeita, a gente fala de monopólios, a gente fala de oligopólios. E o mercado imperfeito, a forma mais fácil que eu encontrei de explicar pra vocês é pensando no seguinte: para a economia racional, o ser humano, ele vai comprar
o produto mais barato e que dá mais utilidade, mais eficiência. Então, por exemplo, se eu for escolher um notebook, eu vou escolher entre o notebook da HP e da Samsung, por exemplo. Se eu sou o homo econômicos, ou seja, se eu sou o homem racional e estou falando da economia racional que a gente estuda muitas vezes na faculdade, eu vou escolher aquele notebook que estiver com o menor preço e com as qualidades que eu preciso naquele momento. Aí eu, por exemplo, sei que o da HP tem o melhor preço e eu consigo fazer essas coisas. Porém, no mercado imperfeito, eu sou uma pessoa que ama Samsung. E eu só vou comprar produtos da Samsung, não importa quão bom das outras marcas sejam, eu só vou comprar essa marca. Então é, por exemplo, isso que acontece no mundo real. Com celulares, tem pessoas que são completamente, assim, viciadas em Apple, e não importa quantos celulares e quantas marcas surjam, a pessoa só vai comprar Apple. Isso não está dentro do mercado racional que a gente estuda, e por isso que eu falo que, na realidade, a gente trabalha muito mais com o mercado imperfeito do que a competição perfeita. E agora o livro que eu queria indicar para vocês é o livro do Alvin Root. Ele é um americano economista que ganhou o Nobel em 2018. Ele é meio que considerado o pai na economia moderna, de teoria dos jogos, de desenhos de mecanismo, tudo isso dentro também da microeconomia. E ele ganhou lá o Nobel dele em 2018. Eu falo assim como se não fosse nada ganhar um Nobel em economia, não é mesmo? Mas ele escreveu um livro muito bom que eu já recomendei lá no meu Instagram, que se chama Como Funcionam os Mercados. Eu tenho o livro, mas eu fiquei com preguicinha de pegar, tá bem ali na minha estante. Ele é lindo, vermelho, aveludado, acho maravilhoso, eu tenho ele, né, como livro físico. E ele vai explicar justamente como funcionam os mercados, e eu acho esse livro, assim, muito bom. Ele é curtinho, dá pra ler super rápido, não é uma leitura difícil, não precisa ser economista pra ler esse livro, e a gente consegue entender realmente os tipos de mercado e o funcionamento desses mercados. Ele vai falar de dois mercados principais, então o mercado em que só depende de preço, então o preço é o que vai determinar, vai ser o gás, o motor desse mercado, e um mercado conhecido como mercado de matching. E matching é literalmente o match que você conhece, do tipo, vou juntar tal pessoa com tal pessoa e vai dar match. É tipo isso. Por quê? O mercado de matching, ele é mais ou menos assim. Quando eu vou comprar, aqui ó, vou comprar a minha garrafa d'água, tá bom? Vou comprar essa minha garrafa d'água. Quando eu fui na loja comprar a garrafa, eu não precisei que a garrafa me escolhesse. Harry Potter, pensa no Harry Potter. A varinha tem que escolher o bruxo, não é mesmo? Se você assistiu Harry Potter ou leu Harry Potter. Aqui no mercado de matching é exatamente o que acontece com as varinhas. Quando eu comprei a minha garrafa, ela não precisou me escolher. Eu olhei o preço dela e aí, pelo mercado de preços, eu comprei essa garrafa. Já no mercado ali das varinhas mágicas de nosso amigo Harry Potter, a varinha precisa escolher a pessoa também. Ou seja, precisa haver um match. Então, eu tenho uma expectativa, a varinha tem uma expectativa e a gente precisa achar esse equilíbrio, e é assim que esse mercado vai funcionar. Aí ele também fala um pouco, e eu não vou entrar em detalhes do livro, tá? Vai lá e lê o livro. Mas ele também fala de 3 formas de funcionamento dos mercados. Para o mercado funcionar, a primeira coisa que ele precisa é ser denso. Ou seja, eu preciso ter pessoas nesse mercado. Eu preciso ter alguma coisa nesse mercado para fazer com que hajam trocas e com que ele funcione, com que ele exista. Quanto mais pessoas no mercado, mais relações comerciais a gente vai ter. Então, se você lembra de geografia, quando a gente fala de densidade, por exemplo, é tipo pessoas por metro quadrado, entendeu? Se você olhar para uma cidade do interior e para uma cidade tipo São Paulo, onde eu moro, que tem sei lá quantas milhões de pessoas, há mais relações comerciais em São Paulo do que numa cidadezinha do interior, porque há mais concentração de pessoas, a densidade. Para o mercado funcionar, em segundo lugar, ele precisa ser seguro e simples de usar. Quanto mais simples de fazer trocas, mais esse mercado vai funcionar. Outra coisa legal de falar aqui é algo que a gente aprende em economia do setor público, que é sobre ser mais fácil entender as preferências das pessoas que estão nessa densidade, nesse mercado. Quanto mais eu entendo as preferências e quanto mais perto as preferências das pessoas são, melhor vai funcionar esse mercado. Em terceiro lugar, para esse mercado funcionar, ele precisa ser um mercado descongestionado, ou seja, um mercado em que as escolhas sejam mais fáceis, que eu consiga escolher mais fácil e mais rápido o que eu quero. Então é, por exemplo, o que eu falei ali entre 2 notebooks. Eu só gosto de Samsung, então só vou comprar Samsung e é isso aí. E os outros que lutem. É tipo isso. Isso era o que eu queria falar pra vocês de mercado. Rápido, simples, não quero que os vídeos aqui sejam muito longos, eu não quero entrar em detalhes. Então já recomendei 2 livros pra vocês
leiam, e é o que eu sempre falo, nunca confie em 100% no que eu falo, vai atrás de ler, de estudar sobre isso se te interessa. Eu acho muito importante a gente começar a entender, por exemplo, de mercado, agora que a gente vai ouvir muito mais falar de um mercado pós-pandemia, um Brasil pós-pandemia, o que vai acontecer, inflação, juros, Selic, oh meu Deus, o que está acontecendo? Quero tentar te ajudar no básico aí. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo, que é amanhã, então não perde.